Fala então galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Serginho e hoje vamos para mais um vídeo sobre discussões, né? Vamos ter umas pequenas conversinhas. Sobre hoje, como você já viu no título desse vídeo, eu quero falar sobre Hollywood e alguns problemas, né, que a gente vem tendo com eles, como em adaptações para jogos, alguns filmes de ação. E tem tido muito debate quanto a filmes ruins e filmes que lucram. Então, Hollywood seria então mercenária, né? Aqueles filmes bons perderam espaço no cinema. Cola aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, a primeira grande pergunta que todo mundo vai se fazer é: Hollywood quer fazer bons filmes? E eu vou logo lhe dizendo que sim, Hollywood precisa de bons filmes, senão o cinema não fica tão atraente. Não é à toa que as séries também ganharam muito espaço recentemente, que antigamente não tinham, né? Vale-se aqui ressaltar de passagem. Eram como as famosas novelas. Também, né? Isso facilitou muito com Netflix, Crackle, Torrent e muitas outras coisas. Então acho que foi mais evolução do futuro mesmo, né? Acho que eu falei besteira. Mas antes de você entender por que eu tô dizendo que sim, Hollywood quer fazer bons filmes, vamos entender como funciona o lucro dessa indústria, tá? Cola comigo. Óbvio que você tem que pagar toda uma equipe, como atores, como produtor, como roteirista e várias outras pessoas. E é que nem você contratar jogador de futebol. Você não vai estar contratando algo assim de forma tão exata. Você pode contratar algo pelo passado dele. Como se de dia pro outro você pode contratar o Steven Spielberg e ele fazer uma boa merda. Mas as intenções de filme se dividem em três coisas, tá? O acionista, que vai querer lucrar e ele vai se basear apenas em fatos, tá? Quais são os filmes e formatos de filme que estão dando certo? Eu quero que os filmes sejam desse tipo, que é, no caso, o investidor, o produtor, etc. Segundo, o diretor lá, roteirista, vai ser contratado com base nisso. Daí, ele vai ser mais ou menos um pau-mandado desses dois. Dependendo, se o produtor já tiver um pouco mais de cacife, um pouco mais de experiência na área, como Spielberg, como Guilherme Del Toro, e dentre outros atores famosos, ou de Allen, eles vão sim implicar um pouco da visão deles, entendeu? E em terceiro, vale ressaltar, para um filme sair legal, a terceira intenção que eu falo é a atuação. Então você precisa escalar atores que atuem bem e sejam bem dirigidos pelo diretor, né? Tá meio óbvio isso. Então tudo que eu tô falando vem merecendo de uma escala, né? Tudo funciona e depende que toda essa escala funcione em plena harmonia. Não adianta você gastar rios de dinheiro como gastou Piratas do Caribe, como gastou Ghost in Shell, por exemplo, e não reverter essa renda, tá? Boa produção é que nem menino rico hoje em dia, né? Eu ouvi até essa frase no Território Nerd e achei bem interessante ele falando, o Ricardo Rente, se eu não me engano, que é que nem um menino privilegiado, né? Que tem todo o dinheiro, tem toda a oportunidade, mas no final das contas é uma coisa vazia. E aí emergindo para aqueles filmes que ficaram famosos, né? Filmes de super-heróis, filmes vindos de jogos, filmes vindos de anime. Esses filmes só visam lucro? Então, é óbvio que sim, tá? Porque ele existiu numa plataforma, ele fez sucesso numa plataforma por causa da ideia de uma pessoa que disse para o dono da emissora ou o dono da Netflix ou quem fosse que aquilo podia dar certo, né? Por exemplo, BoJack Horseman, tá? O cara que foi lá, fez o roteiro, fez esboço, falou sim, isso pode dar certo, e alguém foi e deu uma oportunidade. Mas aí se BoJack Horseman vira filme, por exemplo, foi alguém que viu o público dele e falou: nossa, se eu fizer um filme, eu posso catar todo o público da série e fazer muito dinheiro. Então sim, todo filme que vem de anime, de super-herói, tá, de jogo, vai visar totalmente o lucro. E aí é a parte do acionista que eu falei lá atrás. E é aí que a gente vai ter muito cuidado, porque geralmente, e muito geralmente, na verdade quase 100%, tirando o Heath Ledger no caso, que foi aquele Oscar, claro, foi uma puta atuação, não tô discordando disso dele em Batman Cavaleiros das Trevas Retorna. Porém, foi muito, eu acredito que se ele não tivesse morrido, talvez ele não tivesse toda aquela comoção e tivesse ganhado aquele Oscar em homenagem a tudo que ele passou. Detalhe, é só a minha opinião, tá bom? Ou seja, esses filmes não costumam aparecer muito em premiações, não são filmes que vão ser lembrados por serem filmes tão cults, ou filmes por serem lembrados por serem assim
megalomaníacos de incríveis, aquelas coisas assim de filmes que vão levar Oscars a rodo, tá? Geralmente isso acontece em ficções científicas, mas como eu falei, ficções científicas não tem histórias passadas. Como Star Wars foi um filme, Senhor dos Anéis foi aquela coisa daquele livro bem antigo de Tolkien que trouxe e fizeram um filme decente. Ou seja, geralmente na história recente isso não funciona, né? Não é um filme que vai arrecadar Oscar, não é um filme que vai ser pra nada, assim, tipo, muito cult, muito vívido pra memória de amantes da cinematografia, né? Do cinema em si, que eu quero dizer, daquele cara bem chato, que conhece de roteiro, que conhece de iluminação, aquele cara que é conhecedor mesmo, que sabe detalhar o que é bom filme. Esses filmes não vão fazer tanto sucesso. Eles apegam muito mais ao senso do fã, tá? Ao senso daquilo que ele quer ver reproduzido. Muitas vezes pode também não ser um fanservice e funcionar muito bem, tá? Não tô dizendo aqui que o filme precisa ser feito diretamente para os fãs. Ele só precisa ser bom para aquele público em geral. Ele precisa lembrar o que ele ama. Então, eles sim vão apostar que o filme seja um filme de bilheteria. E apenas é o que eles querem. Vai ser um filme que vai fazer um puta sucesso na bilheteria, na mente deles, né? Porque a maioria das vezes tem dado errado, como Assassin's Creed, o próprio Ghost in Shell que eu já trouxe, o Death Note e tal. Pra quê? Pra que se isso der certo, faça que nem a Disney, comece a vender tudo, até sabão com a cara do personagem eles querem. Ou seja, sim, esses filmes vão virar extremamente rentáveis para qualquer um. Muitas vezes você acha que a bilheteria pode não ter batido, pode ter ganhado pouco, vai ter a certeza que eles estão ganhando muito, mas muito por fora também, venda de produto, muito de coisa. E aí vem o mais importante, o que os streamings e os DVDs representam hoje em dia? Os DVDs representam um pouco mais aquele ar de colecionador, então existem muitas edições de DVD, tá? Tipo, existe DVD com a capa do Flash, DVD com a capa da Mulher Maravilha, DVD com a capa do Homem de Ferro, pra você simplesmente botar na sua prateleira e dizer que tem. Já os streams, né, e aí eu incluo até o torrent também, serve pra chegar naquele povo assim no anonimato, né, que aí sim é um decréscimo na bilheteria de hoje em dia, é um problema sério os torrents. E aí agora eu vou fazer a pergunta e a última pra vocês, que eu sempre peço pra vocês virem aqui nos comentários, né, e falarem, tá, inflar essas coisas aqui. Tá muito vazia assim vocês, eu preciso de vocês aqui pra aquecer meus corações. E aí minha pergunta e a mais importante é, você já sabe agora, depois que eu lhe falei tudo isso, todo esse vídeo aqui que tá dando os 10 minutos de gravação bruta, você já sabe o que esperar do seu filme? Ou seja, quando alguém anunciar lá alguma coisa que você ama muito, tipo, The Last of Us 2, Death Note, mano, senta na cadeira e se acalma que isso não foi feito pra você, tá? Isso não foi feito pra você. Nunca será um fanservice. Nunca. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, tá? Agradeço, até porque esse vídeo é um pouco mais longo. Um grande beijo, um queijo e até mais.